Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que já foi até tema de um caso publicado no Fórum de Discussão de Casos Clínicos, que é a respeito de realizar o exame de líquor em um paciente que faz uso de anticoagulante. É evidente que é um tema muito mais ligado à clínica médica, especificamente à neurologia, mas acaba que a gente da neurooftalmologia acaba participando desses casos quando o paciente tem um pseudotumor cerebral secundário a uma trombose venosa cerebral. Ontem eu vi uma paciente exatamente numa situação como essa. Ela teve uma trombose venosa, era uma mulher jovem e evoluiu com um pseudotumor cerebral, tinha papiledema bilateral, tinha um defeito de campo, enfim. E a questão é que alguns colegas, principalmente oftalmologistas, já vieram falar para mim que deixaram de pedir exame de líquor ou foram alertados pelos colegas neurologistas a não realizar o exame de líquor para aferir a pressão intracraniana, a manometria, porque o paciente fazia uso de anticoagulante. O uso do anticoagulante não é uma contraindicação absoluta, não é. Então, você consegue realizar o procedimento, o exame do líquido, mesmo com o paciente usando o anticoagulante. Claro que você tem que respeitar enfim, as obrigações que você precisa ter dependente do anticoagulante. Existe um tempo a se esperar entre a última dose do anticoagulante e o momento de realizar o procedimento. Por exemplo, nos anticoagulantes orais, você precisa esperar um pouco mais e, na verdade, até medir o INR da hora do dia que você vai realizar o procedimento. As heparinas, dependendo do tipo de heparina, às vezes você tem que esperar algumas horas, uma hora apenas ou um pouco mais. Mas enfim, essa aqui, não é essa questão que eu quero discutir aqui. O que eu quero discutir é que muitas vezes o paciente realmente precisa realizar o exame de líquido, principalmente para medir a, a pressão intracraniana, porque é um parâmetro super importante na evolução, no acompanhamento de um paciente com pseudotumor cerebral. A paciente que nós vimos ontem, ela já tinha passado comigo e na primeira vez eu tinha solicitado o exame de líquor e o colega chegou inicialmente a contraindicar e eu gentilmente é, liguei para o colega, conversamos e ele concordou com a minha indicação. Enfim, mudou-se a medicação do anticoagulante oral para a heparina, que no caso é mais fácil de se conduzir, e a gente conseguiu realizar a manometria, que no caso veio alta. Essa que é a questão. É que às vezes acha que o simples fato de usar anticoagulação garante a diminuição, a normalização da pressão intracraniana e não é o fato, isso não acontece em todos os casos. E evidentemente que você é, pode também conversar não só com os colegas da neurologia, mas também com as pessoas do laboratório, né, e ter informações adicionais a respeito disso. Tá? Eu, particularmente, nesses casos, eu solicito o exame de líquor no laboratório Sênior ou no Espina França. São os dois aqui de São Paulo que eu confio em realizar o exame de líquor nessas circunstâncias. Tá? Mas, enfim, outros laboratórios também certamente realizarão o exame de líquor mesmo com o paciente fazendo uso de anticoagulante. Tá? É isso, enfim, o insight, a dica hoje é que anticoagulação, o uso de anticoagulantes não é contraindicação absoluta para realizar o exame de líquor. Tá? Um bom dia a todos.